Jing Jin Chan San Pe Mai Ge Saram Polai Yan Sen Ying Drup Ye Majun Eshe Sudrak Dukandrum Ampe Kor Ji Suda Drup Ki Jinji Lapchir Sexu So Guru Pema Sidi Hom Jeng Ji Chansan Pema Gesa Yan Sen Shogin Udrup Nye Pema Jun Eshe Sudrak Kordu Kandram Ampe Kor Ji Dandrup Ki Chinji La Sexu So Guru Pema Ji Hon Jeng Ji Nup Chansan Pema Gesar Dum Pola Yan Sen Shogin Udrup Ye Pema Jun Eshe Sudran Kurdu Kandru Jije Soda Drup Ki Chinji Lapchir Sexu So Guru Pema Siji Hom Sanje Chodan Sochi Chonan La Bardo Dani Cham Sochi Daigi Jinso Personanchi Drula Pendir Sanje Druparso Sanje Chodan Sochi Chonan La Cham Sochi Daigi Jinso Ji Personanchi Drula Jir Sanje Druparso Sanje Chodan Sochi Chonan La Bardu Dani Cham Sochi Daigi Jinso Jipe Nanchi Drula Pendir Sanje Druparso. Boa noite. Então, hoje a gente vai conversar um pouco de forma livre, assim, né? A partir de perguntas que vocês tenham. Lama. Aqui. Na faixa 4, que o Lama comentou, as pessoas que estão agindo assim por intuição, mas que não estão a partir dessa confiança no céu, como o Lama falou. Aí, no caso, eles agem como se estivessem em faixa 4, mas, na verdade, estão indo por impulso, como faixa 1, ou estão em faixa 4? Como... Se a pessoa tem uma confiança espiritual, ela tem uma sensação profunda, mesmo que seja enganada, ela estaria na faixa 4. Né? Assim, essas faixas elas são interessantes porque, por exemplo, se chegar para uma pessoa de faixa 4 com uma abordagem intelectual, ela não vai aceitar. E se tu trazer, por exemplo, uma abordagem intuitiva para uma pessoa de mente racional, ela também não vai aceitar. Então, a faixa 4 ela inclui as pessoas que têm uma visão mística, assim, que têm visões, ou têm sensações, ou têm alguma coisa. Assim, né? Eventualmente a pessoa pode estar até em algum reino inferior, né? Mas ela tem essas sensações. Assim, né? Os referenciais dela não são referenciais terra, nem são referenciais analíticos, nem intelectuais, e nem baseados num progresso estruturado, assim, né? Então tem muitas pessoas que têm essas visões, né? Que têm essa abordagem intuitiva, assim. Melhor quando a pessoa tem uma abordagem intuitiva com conteúdo, assim, né? Com uma conexão verdadeira, assim, bem melhor, né?
Em relação a gente chama de reencarnações, pode dizer assim. Em relação às reencarnações, a evolução é uma condição, é uma coisa dada, ou a pessoa pode reencarnar em uma condição mais primária do que a que ela estava. Como é isso? É assim, por exemplo, no decorrer da nossa vida, por vezes a gente está numa condição muito favorável. Em outros momentos, a gente, sem entender muito bem, a gente faz ações muito negativas, né? Então a gente tem a gente pode transmigrar numa direção ou em outra, né? Assim, a gente pode, na visão budista, nós seguimos oscilando através da roda da vida. Então a gente passa por condições melhores, condições piores dentro da própria roda da vida. Ainda assim, a roda da vida é uma condição de ignorância. Então, a roda da vida por inteiro nós estamos perdidos, né? Não é assim, agora eu estou lúcido, agora eu afundei. Não, eu não estou lúcido, mas no meio disso, as nossas ações geram mais karma e geram menos karma. É essa circunstância. Nós geram mais méritos ou geram menos méritos. Esse é o ponto, né? Então, os seres humanos, eles estão totalmente confusos. Mas eles têm méritos, eles podem ouvir os ensinamentos, né? Mas se eles, por exemplo, começarem a causar mal aos outros, matarem, cometerem ações negativas, eles vão ficar tão perturbados que eles não conseguem mais ouvir os ensinamentos. Então, isso, na visão budista, são os infernos, né? Quando nós estamos numa condição de grande perturbação desse tipo. Essencialmente, quando nós olhamos para os outros seres, a gente acredita que a nossa vida pode melhorar causando prejuízo a eles. Isso é a condição dos infernos. Por favor. Talvez os budistas... Eu não sou budista, mas sou muito simpatizante. Como é que vocês deixaram ele entrar aqui? Você vai perguntar. E como é que é a portaria? Como é que está aqui? Você é bem-vinda. Obrigada. Então, eu já convivo com vocês há muito tempo, né? E, assim, infiltrada, vocês estão vendo aí? Tenho muito respeito e admiro muito. Eu queria entender um pouquinho essa questão dos méritos. Isso. Porque há muita confusão na questão do mérito talvez por uma lógica meritocrática, de meritocracia. Você recebe porque você é bom, enfim, do mérito, né? Que é uma lógica assim meio perversa no sentido de você só recebe se você é bom. E eu tenho entendimento das coisas que eu leio que o mérito do budismo não é nessa lógica. É isso? Não é, não. É assim. Você é boa budista, né? Nem pelo acostamento, mas é assim. Por exemplo, eu às vezes brinco para tornar isso mais efetivo, né? O karma também não é assim, né? Assim, se você vai fazer uma ação não virtuosa, faça contra um Buda. Porque ele entende, não tem problema, entende? Agora, se fizer contra o marido, a esposa, aí vai dar problema, com certeza, assim, né? Então, o karma ele vai funcionar desse modo, né? Então, por exemplo, nós fazemos ações não virtuosas, a gente pode gerar esse hábito, a gente cria aquela conexão naquela direção. Essas ações sendo feitas, nós vamos causar problemas para os outros e vamos causar problemas para nós também. Porque a gente vai gerar inimigos, né? Eles vão nos perseguir. Assim. E os méritos é parecido, por exemplo, se a gente faz ações positivas para as pessoas, é natural que, por algum modo, tudo anda melhor conosco, né? De algum modo. Em parte porque a nossa mente muda para uma dimensão mais positiva, né? Esse é o aspecto mais importante. Mas também porque, de modo causal, por uma circunstância causal, relacional do mundo, do samsara mesmo, é provável que as pessoas vão nos proteger de algum modo, assim, né? Então isso seriam os méritos relativos. Os méritos relativos, mesmo que a gente reúna muitos e muitos méritos, a gente nunca vai atingir iluminação desse modo, né? Isso
Aí mesmo se a gente causar muitos karmas, causar muitos problemas, também a iluminação não está obstaculizada. A gente vai ter dificuldades, mas a gente pode ultrapassar isso. Porque esse progresso espiritual, nesse nível, ele pertence a uma outra categoria, né? Ele não está ligado a isso. Mas os méritos existem. Por outro lado, para os bodhisattvas, o esporte dos bodhisattvas é não precisar ser movido por méritos e karmas. E ajudar as pessoas a ultrapassar esses obstáculos, né? Por exemplo, as pessoas não têm méritos. Aquilo para os bodhisattvas é um néctar. Pegar alguém que não tem mérito e ajudar a pessoa a sair daquele lugar, né? Assim. Então, os bodhisattvas são isso. Eles são aqueles que estão andando procurando os que não têm mérito para ver se conseguem ajudar, né? Destrancar a pessoa, oferecer alguma coisa. Então é possível isso, né? O Buda, quando atingiu a iluminação, ele foi procurar os 5 ex-companheiros deles que tinham denegrido a imagem do Buda, tinham se afastado, dizendo que o Buda não tinha ele tinha traído os próprios princípios dele, né? Aí o Buda foi procurar quem? Os adversários. O problema. Aí quando o Buda se aproxima, eles dizem, não, nós não vamos nem nos levantar. Ele não tem méritos. Aí eles não conseguem não se levantar. Eles se levantam e saúdam o Buda. E o Buda dá um ensinamento sobre as 4 novas verdades para eles, né? O novo caminho de 8 passos. Aí eles atingem a liberação. Tem muitos exemplos disso. Garabdorji, ele era um menino e o ensinamento dele pertencia a uma categoria que não envolvia a questão do karma. Mas naquele tempo na Índia, esse caminho da perfeição, ele era como se fosse o topo dos ensinamentos. Assim, em Nalanda, eles ouviram sobre isso e disseram, não, surgiu uma pessoa que está denegrindo os ensinamentos. Então eles foram em grupo para debater com Garabdorji. Garabdorji era uma criança, mas Garabdorji era a emanação de Vajrasattva. Então ele estava dando os ensinamentos do Dzogchen. Assim, esses ensinamentos eles se revelaram superiores aos ensinamentos do caminho do ouvinte, né? E desse modo, o Manjur Sirimitra, que era aquele que foi lá para debater, para derrotar o menino, se torna aluno do menino. Então tem muitos exemplos disso, né? Na vida do Buda, também muitos mestres daquele tempo desenvolveram visões negativas em relação ao Buda, mas o encontro deles transformou aquilo de modo positivo. Então, é assim, né? Então os Bodhisattvas e os Budas têm essa propriedade, mesmo que os outros não tenham mérito, tenham má vontade, eles giram aquilo e produzem benefícios, né? Mas de modo geral, a nossa vida fica melhor e tudo vai andar melhor se a gente tiver méritos, né? Se a gente gerar méritos, isso é uma boa coisa. E facilmente nós também podemos gerar karmas, né? E na medida que a gente gera karmas, nós podemos obstaculizar totalmente o nosso caminho. Mesmo que não sejamos praticantes graduados, assim. Mesmo o Guru Rinpoche, ele teve muitas dificuldades, porque ele se movia de forma muito livre, e os méritos e karmas, eles dizem respeito à própria estrutura, como a cultura está vivendo naquele tempo. Então, o Guru Rinpoche, ainda que ele fosse um menino também, como Garabdorji foi, né? Ele era um menino, mas ele não podia ir em certos lugares. Ele ia em alguns lugares assim, e aquilo causou muitos problemas, né? Então, esse movimento livre dos, vamos dizer assim, da organização do próprio samsara, das regiões de poder dentro do próprio samsara, causam obstáculos também. Então é como se ele estivesse manifestando uma estrutura kármica, mas ele está livre do karma, mas ele detona as estruturas kármicas dos outros seres, né? Ele aciona aquilo tudo, assim. Então isso pode acontecer, né? Lama, tomando como base as redes que
o senhor sempre fala, né? Sim. E também tomando como, talvez, 2 pilares das redes, o altruísmo, a compaixão, a mente compassiva. A rede, talvez para ela funcionar de maneira mais espalhada, ou crescer de forma mais orgânica, de maneira mais rápida, talvez todo mundo tivesse que tomar conhecimento disso, né? De como, enfim, ter uma mente compassiva e utilizar do altruísmo também para poder sustentar a rede. Por que ela não cresce, ou por que a gente não vê a rede atuando com tentáculos maiores, vamos dizer assim? E por que seria o próprio processo econômico o maior inimigo da rede, da atuação da rede, ou a ignorância das pessoas, a nossa ignorância com relação à compaixão e altruísmo, essas coisas assim? Porque se a rede é uma solução super viável em qualquer lugar do mundo e a gente não vê essa atuação, né? Então o que está faltando assim para ela atuar de forma mais... Como que o senhor vê isso assim? Eu acho que, por exemplo, o Sansara, ele vai atuando segundo os 12 halos, né? Então, dentro dos 12 halos surge uma ideologia, que é a ideologia que vai nos levando em direção ao que a gente gosta, tentando escapar do que não gosta. Então, a gente tem esse software operando assim, né? E uma vez que nós temos esse software, aí surge essa visão de organização social a partir desse aspecto, né? Ou seja, na busca do que eu gosto e tentando escapar do que não gosto, né? Isso é como se fosse num tempo antigo, isso seria considerado assim uma grande degenerescência, né? Como a pessoa perde um sentido mais amplo da existência e começa a se manifestar buscando o que gosta e buscando escapar do que não gosta. Isso seria considerado uma coisa muito inferior, né? Mas isso surge como uma ideologia. Então, nós temos, nesse tempo, nós estamos com isso. E o processo econômico, ele explora essa fragilidade e aí, de repente, ele surge como uma explicação completa do mundo, assim, né? Aí, as pessoas não são pessoas. Hoje não se fala mais muito disso, mas houve uma época que se dizia que as pessoas eram consumidores, né? No processo econômico a gente vai chamar isso. A natureza a gente chama de recursos, né? As pessoas no trabalho, elas são recursos humanos. Então nós temos um processo de degradação, assim, claro, né? E nós educamos, as escolas nos educam para que a gente possa se tornar recurso humano, né? Que possa ser contratado de algum modo e trabalhar dentro de uma perspectiva alienada, como se houvesse uma obrigação nossa. O mundo é assim, a gente resume desse modo. Um pouco isso. E as crianças, por exemplo, nesse tempo agora que a informação está mais livre, as crianças estão se rebelando contra a escola, né? Elas têm uma dificuldade cada vez maior de nós mantermos elas. E algumas reflexões, alguns educadores refletindo sobre a escola, eles dizem que não importa qual seja a escola, toda ela é problemática. Porque, essencialmente, na escola, nós estamos amansando as pessoas. A gente pega as crianças e coloca elas numa condição de que tem uma direção de transmissão de conhecimento, né? É como se a gente dissesse: vocês não entendem, agora vocês parem e ouçam. Isso está em diferentes graus, né? Só que as crianças estão entendendo, eles começam a olhar, estão em rede e estão entendendo. Assim, esse papel deles pararem para ouvir o outro, aquilo já começa a ficar difícil, né? Aí os sistemas de ensino, eles começam a mudar. Hoje a gente está trabalhando mais por projetos onde nós exploramos a própria independência e inteligência das crianças, né? Eles começam a colocar o seu próprio conhecimento, eles vão desenvolvendo conhecimento enquanto tentam atingir objetivos específicos, né? Assim, então, a pedagogia de projetos é bem interessante.
Mas, por exemplo, se nós seguimos na pedagogia de projetos ligado ao processo econômico usual, aquilo é uma prisão, a gente estabelece isso. Mas é muito difícil. Nós adultos, a gente para assim, como que eu posso escapar do paradigma econômico? Né? Super difícil. Mas, por outro lado, a gente, então tem que seguir pelo paradigma econômico. A gente diz, bom, mas como que eu posso fazer com que o paradigma econômico não destrua o planeta? Aí também não sabe. Então nós não só somos condenados a seguir o paradigma econômico, como nós somos condenados a destruir o planeta onde nós vivemos. Aí a gente pergunta, mas e antes era assim? O paradigma econômico regia tudo e nós destruímos o planeta? Aí tinha a conclusão que não. Teve um tempo que começou isso. Mas a gente precisa dessa visão de que houve um tempo assim e também a visão de outras culturas que não operam assim para a gente desconfiar da nossa visão. Mas a nossa visão está tão arraigada que a gente não sabe como fazer de um outro jeito. Né? Então isso é o processo de prisão. Mas ainda assim, a rede ela segue atuando. Como fala a Sua Santidade Dalai Lama. Né? Só que aquilo sai da mídia, sai do foco. Aquilo está operando por baixo. É como eu estava mencionando, assim, aí uma cidade destruída pela guerra, enquanto ela está sendo bombardeada, as pessoas estão sofrendo aquilo, é notícia. Mas no momento que, então, para os bombardeios, para a guerra, a reconstrução pela rede não é notícia. Aí aquilo escasso, assim, não tem mais nenhum heroísmo, não tem mais nada. Mas de repente tu olha, as avenidas estão abertas, as casas estão se reconstruindo, as crianças estão começando a ir para a escola, os hospitais começam a funcionar, os alimentos e as feiras começam a funcionar, mas isso é a rede operando, a rede construindo, né? Mas a gente não noticia isso. Então é só uma questão de ter o olhar, né? Ter o olhar. Às vezes eu mostro assim para a criança, a Thalita e o Henrique assim, se machucam, né? Eu mostro, olha aqui, ó. Amanhã vê como é que isso aqui vai estar. Isso é mais ou menos uma forma de noticiar a rede. Porque quando a machucadura vem, parece que esse é o ponto mais importante, né? Mas tem um milagre que acontece a seguir. Às vezes eu digo, nem lava. Eu digo, lava com água e deixa. Não faz nada, nenhum remédio, nada. E vê amanhã como é que vai estar. Tem uma rede arrumando tudo. Assim. Dentro de casa também, a gente tem as crianças desorganizando. Aí os pais estão na rede arrumando. Super bonito de ver isso. Aqui e ali eles saem um pouco dos trilhos, se perturbam, né? Mas de modo geral eles seguem arrumando e fazendo tudo funcionar. Né? É assim. E os filhos não entendem, não veem isso. Mas não tem importância. A gente mantém a rede feliz. Então a rede existe. A rede é verdadeira. Tem uma... Sambogakai existe. Por exemplo, tem um aspecto livre da mente. Eu posso fazer uma coisa ou outra. Esse é o aspecto secreto. Está sempre disponível. Esse aspecto secreto, ele tem muitas características que podem ser observadas. Por exemplo, a gente está fazendo uma coisa, a gente está com um foco na mente, a gente tem uma visão de mundo, ainda que eu esteja fixado nessa visão, a visão pode mudar. Então, o fato dela poder mudar é o espaço. O espaço sempre pode atuar. O espaço atua como a possibilidade de surgirem outras alternativas, mas ele atua também sustentando outras visões. Então, quando uma outra visão surge, isso é a luminosidade da mente, a energia se manifestando. Às vezes a gente vê isso até mesmo por conflitos internos. A gente pode ter duas visões que são eventualmente antagônicas ou diferentes. São opções que a gente tem. Eu vou por aqui, eu vou por ali. A gente pode ter isso. Não é que o mundo esteja dividido, a mente pode estar dividida, né?
Isso é um sinal da natureza livre da mente. Tem uma natureza livre. Eu posso entrar numa coisa, eu vou indo por ela, depois não é por aqui, eu passo para lá. Aí eu vou. Então isso é uma coisa possível. Agora, quando nós estamos dentro de uma condição parcial que foi escolhida, por exemplo, uma característica do samsara, a gente não percebe, mas aquilo é sustentado. Aquilo não é real, aquilo é sustentado. A gente não vê o esforço de sustentar, mas nós estamos sustentando aquilo. É assim. Então ele tem energia, luminosidade e tem esse esforço incessante de sustentar, né? Aquilo está presente ali. Tem o aspecto de não dualidade, ou seja, mesmo que seja uma situação que eu vejo como externa, é inseparável da minha própria mente. Se eu mexer um pouco na minha posição, tudo se altera. Tudo isso está atuando sem que eu veja. Assim. Agora, a rede também. A rede está atuando. Nós temos compaixão nas nossas relações. Nós temos o nível de Sambhogakaya. Os níveis de Sambhogakaya, eles são extraordinários. A gente não se dá conta disso. Mas, por exemplo, eu posso estar movido por raiva ou posso estar movido por compaixão. Então nós podemos escolher os níveis de Sambhogakaya emanados pelos Budas. A gente pode escolher especificamente operar com compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade. Aí o mundo surge de um certo jeito. E assim nós movemos. Então mesmo que a gente não saiba, a rede ela opera com as qualidades incomensuráveis. Atua com as 6 perfeições também. Está tudo implantado. Nós não descobrimos isso, mas isso está atuando dentro de nós. Então está a mãe ou está o pai cuidando do filho, arrumando a casa, que o filho vai lá e puxa a toalha e bagunça e brinca, e depois não guarda os brinquedos e dorme. A cama fica uma confusão de manhã. Então, de novo, nesse ano foi a 365ª vez que eu arrumo essa cama aqui, assim, né? A cada semana pego aquilo tudo, boto para lavar, porque se eu não botar para lavar, a cama pode sair caminhando sozinha, né? Então, as roupas deles pegam assim, é um problema todo dia, né? Roupa suja, criança feliz, isso, muito bom, meu filho, que maravilha, assim, né? Tudo desorganizado, pasta de dentes, escova de dentes, aquilo tudo assim. Penteando o cabelo, trocando cuecas e calcinhas e bermudas e camisetas. Aí a vida vai seguindo assim. Mas tem um sorriso dentro, né? Ou não, mas de modo geral tem. De modo geral tem. Isso é essa dimensão de Sambhogakaya. É semelhante aos Bodhisattvas. Os Bodhisattvas têm uma confusão no mundo, eles estão lá ajudando os seres. Eles também não estão pensando onde é que isso vai dar. Eles estão ajudando os seres. É assim. Então, esse é um ponto interessante. Aí vocês vão encontrar, por exemplo, vocês vão olhando as laçadas que as pessoas deixam, que a gente pode passar um fio e construir outros fios. É um esporte que a gente gosta de fazer, né? De pegar alguma coisa que está em algum lugar e ampliar aquilo e fazer o outro se sentir mais feliz e a gente também se sente feliz. Surgem as relações, os contatos, né? Isso é a rede. A rede é isso. Isso sustenta o mundo. Agora, o processo econômico, ele por vezes ele atua, ele se mistura um pouco com a rede, mas ele tem focos que são, eles vão separando, né? Então, como? Não é esse o fim, né? Ele tem um fim específico, assim. Às vezes a pessoa tem a visão compassiva, mas ela não pode cruzar aquela barreira, não pode acolher o outro, não tem como. Uma coisa assim, né? Aí surge um mundo de regras, né? Mas não é só o processo econômico. Os processos, por exemplo, todos os processos sectários, né? Eles levam à exclusão, inevitavelmente. Com certeza. Aí nós vamos encontrando esses paradigmas que produzem fechamento, né? Mas por baixo disso tem
a rede, né? A gente vê os artistas também trazendo isso, né? Eles vão furando. Então a gente acha muito interessante assim quando essas estruturas elas são rompidas, né? Quando a gente vê essas estruturas sendo rompidas, ou seja, alguém que tinha, tipo o Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, todas as estruturas de Shakespeare são desse tipo, né? Ele localiza essas estruturas do samsara e ele revela o conflito daquilo. Eu acho muito bonito. Mas Romeu e Julieta é algo assim, ou seja, tem dois grupos sectariamente incompatíveis. Aí tem um menino e uma menina, eles vêm dentro desses grupos. Aí o amor deles é impossível, eles não podem. É bonito isso. Então a compaixão e o amor, eles são a rede. Aí a rede atravessa aquilo. Então Romeu e Julieta é uma história disso, como que a rede atravessa a rigidez dos processos da própria mente, né, que vai criando essas diferenças. Isso é super bonito assim. Então a rede ela está viva, ela vai atuando, né? Só que a rede ela não pertence à ideologia, ela funciona de um outro jeito, né? Ela funciona por qualidades que não precisam ser organizadas e estruturadas como o pensamento econômico ou o pensamento sectário precisa, né? Então, compaixão, amor, alegria e equanimidade não precisa de bandeiras. Nós somos da compaixão, do amor, alegria e equanimidade. Se vocês verem isso, vocês saem de fininho, assim. Porque tem um problema ali, né? Aquilo não é uma coisa sectária, aquilo é uma coisa não sectária. Não precisa bandeira, não precisa lutar contra isso, contra aquilo. Então, Sambhogakaya irradia isso. Como é que a gente vê esse ponto? Então, quando a pessoa, por exemplo, manifesta compaixão, amor, alegria e equanimidade, ela se sente feliz. Então, um dos sinais de Sambhogakaya é essa alegria que brota, esse reencantamento que brota. Então, o reencantamento é uma coisa super importante. Na medida que nós vamos operando, por exemplo, dentro de uma estrutura sectária ou de uma estrutura econômica, nós vamos adoecendo, nós vamos ficando tristes. Então, o reencantamento é um sinal desse aspecto, né? Se nós começamos a trabalhar a partir das qualidades incomensuráveis e perfeições, nós começamos a nos manifestar felizes, assim. E o aspecto separativo ele começa a desaparecer, a gente começa a olhar os outros com a sabedoria da igualdade, por exemplo. As 5 sabedorias elas se tornam mais fáceis, né? Tudo isso pertence a Sambhogakaya. Sambhogakaya significa o quê? É um software que a nossa mente pode operar que parece que é nosso, mas se nós morremos o software não termina. Ele é um software que outras pessoas podem pegar. Eles não precisam nem baixar, eles usam na nuvem, direto. Não sobrecarrega o canal, né? Aquilo transmite facilmente, opera facilmente. Assim. Então, Sambhogakaya é super importante entender. Os tibetanos, eles vão pegando essas qualidades de Sambhogakaya e para deixar mais fácil de nós localizarmos isso, eles designam como deidades e designam mantras, preces específicas para a gente poder acessar isso, né? Não é fácil entender isso. Eles vão transformando tudo em deidades, tudo. Por exemplo, a mãe surge como Aryatara. Eu acho que se as mães estão indo mais ou menos, elas deviam rezar para Aryatara, recitar um mantra de Tara. Vai melhorar. Tara, veloz salvadora. É assim. Ele vai funcionar. Por quê? Porque aquilo pode brotar em nós, entende? Aquilo já existe em nós. Aí quando nós recitamos, aquilo, a gente começa a localizar. Nenhuma das deidades, nenhuma das sabedorias, não é como o teorema da matemática, que é uma coisa nova. Mas aquilo é algo já existente. Então, quando nós ouvimos sobre aquilo, a gente diz, não, isso eu tenho. Isso eu tenho. Assim, né?
Isso é super bonito, né? Então eles vão transformando cada uma das expressões numa expressão como de uma deidade, né? Isso é parecido com a tradição iorubá, que transforma as emoções, as várias visões e comportamentos ela expressa através dos orixás. É super parecido isso. Os orixás, eles não são entidades mediúnicas, eles não baixam em ninguém. Não é, por exemplo, uma tradição espírita que baixa, o médium recebe um espírito. Isso também não é a tradição da Umbanda, né? Onde também tem entidades que tem os médiuns, as entidades que se manifestam através dos médiuns. Os orixás não são entidades que se manifestam mediunicamente, a não ser em centros que são que tem um sincretismo, assim. Os centros às vezes misturam as coisas, né? Eles misturam um pouco de espiritismo, um pouco de Umbanda, um pouco de culto iorubá. Eles misturando um pouco isso, de repente tem um orixá baixando, né? Mas os orixás não baixam. Os orixás atuam como se fossem deidades do Sambhogakaya. Então é uma forma de nós transformarmos, de nós refletirmos sobre as estruturas kármicas e as estruturas lúcidas que nós temos. No budismo a gente vai descrever só as estruturas lúcidas. Nós vamos tomar as deidades de Sambhogakaya desse modo. Mas ainda assim nós vamos encontrar os obstrutores, os espíritos famintos, os espíritos de más intenções. A gente pode descrever esse tipo de coisa assim, né? Essa é uma linguagem para nós podermos expressar as estruturas kármicas que brotam em nós. Mas as dimensões, por exemplo, de Sambhogakaya, elas efetivamente existem, elas são misteriosas, né? No sentido de, do mesmo modo que a nossa mente ampla e livre, ela não pode ser explicada a partir da nossa experiência do samsara, as dimensões de compaixão, amor, alegria, equanimidade, as 6 perfeições, elas não são explicáveis pelas estruturas do samsara. Elas atuam sobre nós. E nós, seguindo essas visões, nós fazemos as ações virtuosas, evitamos as ações não virtuosas e nos alegramos em fazer as boas ações, e a nossa vida tem um encantamento. Quando nós perdemos esse contato, a nossa vida começa a perder o encantamento e nós vamos entristecer. Então, é inevitável que, se nós estamos convertidos ao processo econômico, a gente vai deprimir, vai se sentir mal. Vocês vão encontrar, por exemplo, muitas pessoas que têm acesso, têm êxito no mundo econômico, e as pessoas não estão bem, incluindo artistas de vários tipos, músicos, pessoas famosas, pessoas que são aclamadas. Que não basta. A pessoa perde o encantamento da vida. O processo econômico, ele entristece. Agora a pessoa desenvolve as qualidades incomensuráveis, compaixão, amor, alegria e equanimidade, a vida dela se abre. Assim, é como se o dia começasse a raiar, a luz aparecesse. Assim, isso segue atuando. Agora, nós podemos estimular esse processo, nós podemos ampliar esse processo, a gente pode entender isso. Nos tempos de degenerescência, melhor que a gente tenha uma luz sobre isso, entenda esse processo e possa estimulá-lo. Aí faz sentido a construção das terras puras, dos lugares melhores, né? Eu acho interessante, por exemplo, quando nós chegamos aqui, hoje nós olhamos a natureza aqui ao redor com um outro olhar, que não é o olhar que as pessoas tinham antes da gente chegar aqui, né? Elas tinham uma visão econômica aqui dentro. Hoje nós olhamos a natureza com outro olhar. Então, é um milagre. Isso é Sambhogakaya. Isso é Tyenrezig. Aí nós temos o olhar de Tyenrezig. A gente se alegra pela nossa prática e se alegra em poder oferecer para outras pessoas também um ambiente onde eles possam praticar.
Aí o mundo inteiro aqui ao redor, né? O nosso mundo aqui ao redor, ele adquire uma outra feição. A gente constrói uma outra visão e o mundo que parece separado de nós, ele vira uma outra coisa. Então, isso é um tipo de milagre, que a gente pode dizer, né? Isso é um tipo de seed. Tu olhar para uma coisa, aquilo é algo, agora faz assim, aquilo deixa de ser isso, vira uma outra coisa. E nós podemos nos mover em grupo, nós podemos nos mover coletivamente. Dentro de uma perspectiva dessas, nossos olhos brilham, a gente faz boas coisas. Eu acho isso super importante, entender que a gente não precisa também se movimentar de forma individual, nós podemos nos movimentar em grupo. Então isso super importante. Isso já é a manifestação do aspecto. Acho que o Buda está dando algum sinal aí atrás, vocês não estão vendo? Aí surge esse aspecto, assim, o aspecto primordial, o aspecto secreto, é o fato de que a realidade ela não é sólida e nós podemos transformar. Então a ação no mundo, a ação mais importante no mundo é transformar o modo pelo qual as coisas surgem, né? Então a gente pode fazer isso. O aspecto Sambhogakaya, o aspecto sutil, é as qualidades que a gente vai usar quando manifesta. O aspecto grosseiro é, enfim, a configuração que as coisas assumem em um certo momento, né? Mas esse aspecto grosseiro, ele brota do aspecto sutil, que brota do aspecto secreto. É assim. Então, milagrosamente, tudo muda. O processo econômico como um todo, ele pode ser gerido e pensado e projetado dentro de uma visão que inclua o aspecto secreto, o aspecto sutil, o aspecto grosseiro. É possível assim. É muito mais hábil. O processo econômico, ele não é alguma coisa sólida. Ele é alguma coisa abstrata. O valor das coisas é abstrato. Então, quando a nossa visão muda, o valor das coisas muda. Então, quando nós produzimos mudanças de valor positivas, nós não tínhamos recursos, os recursos aparecem. Assim. Aí tudo se move. Assim como pagar essa terra aqui. Exatamente. Exatamente. Aí tu pensa, o SEB tem dinheiro, o SEB não tem dinheiro. Nós não operamos com dinheiro. Isso é uma coisa interessante. Vai ter o dia que nós vamos ser investigados, né? Estou esperando esse momento, assim. Eu fico feliz por isso, assim, porque as pessoas vão ver que não tem enriquecimento, não tem dinheiro aplicado, aliás, não tem dinheiro, mas não tem dívidas. Aí nós nos movemos, isso é milagroso. Milagroso, assim. Agora, por exemplo, a semana que entra, tem um senhor que quer vender 60 hectares ao redor da terra lá em Viamão. Nós não temos realmente como comprar isso. Isso deve custar, multiplicar 300 mil por 60. Ver quanto é que vai dar. Alguém pode emprestar? Hein? Vai dar isso. Mas nosso problema não é o dinheiro, que a gente não tem, aliás. Porque dinheiro aparece. Dinheiro aparece, né? É isso, né? É. Aí a gente comprou por 250 a última vez. É. Mas vamos dizer assim, nós vamos apertar ele 100 mil. É. Aí multiplica por 66 milhões. Aí a gente não tem nada. Tudo bem. Sim, eu não tenho nada. A não ser que o Sukhavati queira investir lá. Aí pode ser, né? O Sukhavati também não tem. É em Viamão, ao redor da nossa. Mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é a falta de mérito. O que significa falta de mérito? Falta de mérito é assim. Por exemplo, talvez não tenha um número suficiente de praticantes que tenham interesse e que sejam praticantes, minimamente, né? E
não tem praticantes que tenham uma capacidade gerencial e uma habilidade para gerir as mandalas e gerir os processos que vão ser necessários para absorver essa área e absorver as pessoas todas que vão morar lá. A gente não tem isso. Esse é o problema. Especialmente não tem esse grupo gestor. Nós estamos bem. Tá bem, mas se tu olhar, por exemplo, uma área metropolitana, né? Uma área rodeada por cidade. Se a gente puder preservar 60 com mais os 16 que nós temos, nós vamos ter 76 hectares dentro da cidade, com os seus banhados, com suas plantas, com seus animais, um refúgio ali. Se vocês vão lá, vocês vão encontrar vários animais selvagens andando por dentro do céu com a maior cara de pau, assim. Eles passam assim, eles estão super confiando, assim, né? Agora tem as saracuras, tudo super bonitinhas, né? Aqui umas galinhazinhas, assim, elas passam para cá, passam para lá, assim. Super bonito. Estão fazendo os ninhos e estão multiplicando, e os filhotes estão aparecendo, aquilo está andando de um lado para o outro, está proliferando. Maravilha isso. Maravilhoso. Ali dentro está a escola também, está proliferando as crianças, aquilo crescendo, assim. Assim. Aí as turmas estão cheias, né? Cheias de crianças, assim, super bonito de ver, a gente não sabe mais o que fazer. Já botou uma placa, cuidado, crianças. Assim. Aí eu fico olhando, essas crianças nascendo assim, né? Eles nem notam nada, eles pensam que o mundo é isso. Eu acho super bonito, porque depois a imaginação deles vai para outra direção, né? Quero ver o Sansara pegar eles e encilhar eles. Não vão conseguir, né? Eles têm uma visão de liberdade, né? Uma visão lúdica, né? Eles vão indo. Assim. Super bonito. Então, lá pelas tantas, eles vão entender o que está sendo feito, né? É bonito. Mas se a gente tivesse como gerir esse processo, que nesse momento eu não sei como fazer, que é o maior problema, isso seria bonito, assim. Isso, na verdade, é uma introdução, porque eu estava pensando que o Bruno podia ir para lá agora e nos ajudar nesse processo lá. É assim, Bruno. A gente tem casa, internet funcionando bem lá. Escola para Cecília. Aqui vai demorar até ter escola, eu não quero te dizer nada, mas se depender de mim... Bruno, pensa bem, né? Pensa bem. Agora a gente acabou de fazer o maternal lá, uma escola linda, assim. A Cecília ia ficar super feliz lá, assim. A gente construiu um prédio novo, maternal, assim, bem bonito. Vou mandar uma foto para ti. Assim, aqui está meio devagar, Bruno. É isso mesmo, ó, viu? Pronto, te liberaram. Assim, né? Está na hora de começar o maternal aqui, né, Bruno? Uma criança já tem. Tem mais? É. Mas eu digo os pequenos, assim. Os dois da Fran, os dois do Gustavo. Então... Tem a da Alice. Alice vai viajar. Mas criança a gente arruma. Vamos, Sanga, vamos tocar isso. É, dos 5 de Anibudas. 5 sabedorias.
Mas é verdade. É assim. É assim. Então a gente tem um método próprio. Isso é o próprio Buda. Então tem uma estrutura já estabelecida, né? Aí eles vão desenvolvendo os métodos práticos assim de como fazer as coisas andarem. Então agora nós estamos do 5º para o 6º ano do fundamental, né? Então a gente já está com o método implantado nas próprias crianças. Então as crianças, quando chegam os novos, né, está mais fácil agora, porque já tem uma consciência de grupo das crianças, né? Que é uma coisa super importante, né? Quando a gente começa uma escola, a gente não tem bem essa consciência disso. A gente pensa que a escola é estabelecida pelos educadores, né? Mas a escola é a consciência das crianças. A sala de aula é a consciência coletiva estabelecida pelas crianças. Eles é que vão receber os novos. A capacidade que tem os educadores de acolher não é tão grande quanto a qualidade das crianças. Sempre tem um ou outro, assim, né? É que as crianças vêm, às vezes elas vêm de diferentes contextos, né? Então pode acontecer, assim. Pode acontecer. As crianças do Castelinho, algumas vezes elas vêm e elas estão muito perturbadas em casa. O ambiente do Castelinho é super aflitivo, né? Mas todas as crianças são filhas de praticantes? Não. Não. Mas, por exemplo, a turma do Henrique é a turma fundadora. As crianças ali, eles estão há 10 anos juntos. A turma da Thalita está com 9, eles estão há 8 anos juntos. Então eles eram companheiros de berço. Agora brincam. Então o bullying não é uma coisa que. Eles são irmãos, assim, são mais do que irmãos, né? E nessas turmas chegam outras crianças. Aí eles terminam, eles vão absorvendo, vão acolhendo, né? Fica uma rede, assim, né? Eles se alegram. Então o Henrique agora ele estava pensando, pá. Aí chegaram 2 meninos novos esse ano. Eles ficaram muito felizes porque chegaram esses 2 meninos, né? Aí as famílias também são acolhidas, né? Porque aí começa uma rede com as famílias também. Aquilo é super bom. Mas sempre tem desafios, então é uma área de prática constante, né? Eu imagino. Certeza. Agora, como é que faz aparecer 150 mil reais para construir um maternal? Assim. Aí vem, por exemplo, vem o diretor da escola, vem as pessoas dizem, olha, nós vamos precisar desse maternal. E nós temos dinheiro? Nós não temos dinheiro. É sempre assim, a gente não tem dinheiro. Mas isso não é um problema. É sempre assim, né? Aí quando eu digo, isso não é problema, aí eles... isso... Pronto. Não, digo, não, façam o projeto, pensem o que precisa, conversem com a equipe toda, vejam, imaginem os fluxos, as crianças andando para cá, as crianças andando para lá, subindo naquilo, caindo, e eu penso em tudo, assim, trancando a cabeça nas grades. Né, olhem tudo, assim, né, caindo do vaso e derrubando água quente na cozinha, pensem em tudo, assim. E projetem aquilo, façam um projeto bem elaborado, né? O resto deixe conosco. Aí eu chamo o Pele. Pele, é assim, precisamos de 150 mil, Pele. Resolve. Como? Não, ele sabe como fazer. Aí a gente projeta. Agora a gente fez 2 flats.
Aí nós fizemos isso, aí, na medida em que aquilo foi disponibilizado, as pessoas vieram com os recursos para os flats. Aí o dinheiro dos flats que a gente construiu, a gente conseguiu construir a escola. E as pessoas se sentiram super felizes de ter os flats disponibilizados para elas poderem ir lá por um preço super bom. Assim. Aí nós baixamos custo de construção, elaboramos cuidadosamente como que vamos fazer aquilo. Aí aquilo tem um valor para as pessoas. Super bom. Então esse valor, ele é etéreo. Então a gente cria um valor. Quanto é que custa criar um valor? Méritos, nós fazemos os méritos aparecerem. Então a gente está oferecendo coisas boas, de fato. As pessoas têm um flat agora que fica a 3 minutos da porta da entrada da escola, caminhando. Aí se tem uns filhos, tu larga aqui, tu vê até ele entrar na escola. Assim. Ele caminha por um caminho sinuoso, arborizado, perfumado. Assim. Aquilo é maravilhoso, super bom. Viu, Bruno? É assim. É, né? É, né? Isso é muito bom. Eles estão meio apegados, Bruno. Eu acho que tu tem que ir. Então, super bonito isso, né? A Sandra. Agora, a questão econômica é isso. Assim, aí as coisas se resolvem. É impressionante. Talvez tenha a ver assim com a pergunta que eu quero fazer assim. A questão aí é a causalidade, Lama. Como? A causalidade. Causalidade. Eu pensei que eu tinha entendido a causalidade. Uhum. Aí eu fui lendo um texto lá da haste de arroz, né? Aí achei que também tinha entendido o texto. Aí eu fui ler o ensinamento do Marcelo, que fez do Prajna. Aí ele veio com o Sutra da Alface, que ele diz assim, tem uma semente de alface. Em que momento que a semente de alface foi alface? Aí o Bruno fala assim para mim, pois a causalidade também é construída, também é vazia. Aí eu falei, tá, até aí eu posso entender. Mas então a vida não é bem assim, né? 2 e 2 são 4, né? Não. É, né? E por isso que o senhor também já falou várias vezes, né, que a causalidade... a gente faz tudo certo e ainda assim dá um resultado que a gente nem esperava. Né? A causalidade é não causal. Isso. Fala um pouquinho, Lama. A causalidade é não causal. Seria assim, por exemplo, eu junto isso com aquilo para obter uma outra coisa, né? Mas, por exemplo, se eu juntar uma coisa com outra, eu, quando encontro a terceira coisa, que brota das outras duas, aquela terceira ela é construída de modo não causal. Ou seja, eu posso aceitar que aquilo vire aquilo, ou eu posso olhar de um outro jeito. É sempre assim. O terceiro aspecto não é condicionado. Ele parece condicionado, mas ele não é condicionado. Eu junto duas coisas que geram a terceira. Mas eu tenho uma liberdade completa com relação à terceira também, de ressignificar aquilo como eu quiser. Então, o fato de eu dar um significado específico para coisas que brotam de modo causal, assim, olhando desse modo, aquele significado que eu dou, ele pode não resistir muito tempo. Eu posso alterar aquele significado. Sempre. Assim. Esse é o aspecto secreto. O aspecto secreto é assim, a liberdade ela está sempre presente. Sempre presente. Então a causalidade ela não é fixa. Só é fixa para quem está operando dentro de um jogo, né? Vocês imaginem assim, nós estamos jogando jogo de xadrez. A gente determina o que cada peça faz.
Aí eu jogo. Aquilo parece fixo, né? Tem uma causalidade. Mas ali dentro, mesmo dentro daquele jogo, quando eu estou olhando o jogo, o que eu vejo não é o que o outro está vendo. E não é o que o outro que está ao meu redor está vendo. Aquilo tudo parece causal, mas a minha visão pode não alcançar. Além do mais, ainda que a jogada seja feita e seja feita de modo causal, e todo mundo aceita aquilo, eu posso simplesmente fazer assim e dizer, olha, não quero mais jogar. Isso para mim interessa. Aí eu mudo tudo, mudo a regra. Não sei se vocês lembram, no tempo de criança, sempre tinha uns meio chatos assim que mudavam a regra no meio da coisa. Né? Aí ele estava indo, agora é isso. Ah, não, mas agora a regra é outra. Aí tu fica perdendo. Aí tu avança naquela regra, quando vai ganhar, ele diz, ah, não, agora a regra... Era um bodhisattva ali treinando a vacuidade da coisa. Rindo dos que acreditavam na causalidade, né? Assim. Aí todo mundo ficava indignado, passava mal, assim. É super bonito. Nesse caso, ela estaria trabalhando, ela estaria em linha única, o senhor falou, não me lembro direito, quando ela muda o ambiente sempre, ela tem a tendência sempre a estar manipulando o ambiente, porque se 1 mais 1 igual sempre 2, né, dentro da minha ótica, não é A faixa 1 é uma pessoa impulsiva. Ela acredita na causalidade, ela tem um impulso, assim, ela vai como ela sente que deve ir. Né? Faixa 2 são as pessoas mais organizadas. Faixa 2, eles acreditam na causalidade. Lama. Sim. Você falou agora há pouco que uma pessoa ela pode ter duas ideias, duas opiniões completamente diferentes. Eu acho que é até meio bobo perguntar isso, mas, tipo, essa sou eu. Eu não sei o que fazer. Tipo, São só duas ou tem mais? Todas. Infinitas, o tempo inteiro. Isso, pode acontecer. E, assim, tipo, eu decido uma coisa, daí 2 dias depois é totalmente impermanente. Como não ser isso? Como ser diferente? Porque eu não sei. Eu não sei mais o que fazer, na verdade. Que bonito, né? Isso é uma boa coisa, né? E como é que tu consegue viver? Vamos pensar assim, né? Olha, estou há 25 anos aí na luta, não sei como. Tipo, já fiz todos... Segundo a minha mãe, só falta mesmo plantar árvore e escrever o livro, porque o resto, tipo, e não concluo nada e é muito difícil. Eu não sei. Isso é interessante. Assim. Eu não acho, a visão budista não tem um grande problema nisso. Tem um problema no mundo prático, né? Assim, né? Mas, por exemplo, tu tem uma compreensão mais fácil do que os outros da vacuidade, né? Da solidez das coisas, né? Porque elas duram 2 dias, né? Assim. Assim. Mas as pessoas ao redor, elas buscam te fixar em alguma coisa, né? Assim, né? Mas se tu olhar, perguntar para elas se elas realmente estão fixadas, elas também não estão fixadas, né? Elas também oscilam, né? Elas talvez não oscilem tão rápido, mas elas oscilam, né? Agora, a base para se manter numa direção é a bolha de realidade. Manter uma bolha de realidade. Aqui, a melhor base no budismo não é a bolha. A melhor base no budismo é a mandala. Então, por exemplo, se tu tomar compaixão, amor, alegria e equanimidade como uma base, assim, e tentar andar nessa direção, aí tu vai sentir uma alegria dentro disso. Aí tu podia seguir te referenciando a essa alegria, assim, né? De beneficiar os seres ao redor. Tu pode praticar em casa, ajudando a mãe, ajudando quem estiver por ali, assim, né? Isso é uma boa coisa, né? Mas tu precisaria sentir essa alegria. Talvez tu esteja dentro do ambiente que te cobra ser alguma coisa, né? Mas quando tu te investe daquela identidade, não tem energia ali, assim, então aquilo não dura muito tempo, né? É uma identidade artificial. Assim. Isso então, é uma inadaptada ao samsara.
feliz de ti. Quem está adaptado no samsara passa mal depois. Assim, né? Quem está adaptado ao samsara leva muito tempo para depois poder tomar um rumo. Assim. Obrigado. Lama? Sim. Voltando para o assunto da escola, uma coisa me parece ser pensar na escola, projetá-la. Agora me parece uma coisa diferente assumir a escola como pronta, sentir a emoção da escola pronta funcionando. Como que o budismo vê essa diferença? Que a escola nunca está pronta. A escola está sempre em construção. Assim, né? Porque, é assim, o que nós vamos ensinar para as crianças? A gente vai ensinar o Dharma. De forma não religiosa, nós vamos ensinar como viver no mundo, né? Como que eles podem funcionar de forma mais ampla e andar de uma forma mais equilibrada no mundo, né? Esse é o ponto, assim, né? Então, a escola ela vai indo em direção ao college e vai indo em direção a projetos de pesquisa e ação no mundo. Ela vai indo nessa direção, assim, né? Mas é ação compassiva. Nós vamos trabalhando pelo método de mandalas e vamos gerando os projetos dentro das mandalas e vamos mandando assim. E nós vamos aprendendo com o próprio funcionamento. As crianças vão aprendendo as várias coisas com o funcionamento daquilo, né? Mas cada ano é um pouco diferente. Os professores também mudam um pouco, as crianças mudam um pouco, os projetos mudam um pouco. Então a gente vai aproveitando o que nós já fizemos para fazer melhor, né? Assim, sempre tem uma nuance. O tempo todo tem uma nuance. Talvez eu não tenha me expressado bem na pergunta. É que quando algo não existe ainda, material, na partícula, um artifício é criar a onda pela emoção, né? Observar o observador, criar o objeto na imaginação, no sentimento, e ter certeza de que aquilo é real, assumir como já acontecendo, e até que essa onda se torne partícula perceptível no mundo material. Então, assim, quando eu escutei o depoimento da escola, né, do plano da escola e tal, talvez fosse um exemplo de a gente tratar aqui, né, como que a gente pode criar essa escola. Esse processo, a gente faz um sonho, né? Esse é o melhor jeito. E mesmo que o sonho não seja perfeito, ele é o sonho. Então, o mais importante é que a gente se coloque em marcha, né? E a gente vai arrumando com o tempo, na medida que a energia surge, e surge o reencantamento, né, das nossas vidas, que não é um projeto separado, aquilo é a nossa vida. Aquilo surge desse modo, né? Aí nós começamos a nos mover ali dentro. E esse movimento vai produzindo a escola, né? A escola vai surgindo desse modo. Então, os projetos, eles são todos assim. Aí no final de 6 meses o projeto está um pouco diferente. Aí no final de 1 ano ele está um pouco diferente. Aí nós vamos sempre sonhando e aproveitando a experiência anterior como parte do sonho e vamos reelaborando isso, né? Então é uma mandala viva. Ela está viva. É como as plantas surgem também. Elas crescem um pouco. A partir daquilo elas crescem mais um pouco, tomando aquela base, e elas vão se ajustando à luz, ao sol, à chuva, e aos insetos e os animais, e elas vão se ajustando e vão andando. Assim, né? É um processo vivo, é como um ser vivo. Assim. O melhor é que a escola é a definição do aspecto sutil, que brota de Sambhogakaya. É Cherenzig, né? Por exemplo, como que a gente imagina que as crianças elas andem, né? Como que a nossa sociedade circundante, que demanda a escola, aspira a andar no mundo, né? Então, a sociedade circundante, ou seja, as famílias, né? E o tecido social que elas têm, a gente quer preservar através da escola, né? A gente quer ampliar, quer melhorar
através da escola, de tal maneira que os nossos filhos eles possam fazer tudo melhor do que nós. Eles possam fazer as coisas já num outro patamar, assim. Então, quando a gente tem essa motivação e a gente entende como, que referenciais a gente usaria, então os sonhos aparecem, né? Assim. Então, eu acho esses processos coletivos, eu acho eles cruciais no nosso treinamento. O nosso treinamento fica muito teórico. Se nós meditamos individualmente, a gente não consegue trabalhar de modo coletivo. Eu acho que o exercício da vacuidade, luminosidade, a capacidade de construir as realidades é um exercício direto da compreensão dos ensinamentos. Aquilo é direto, assim, incluindo os aspectos econômicos. A economia como um todo, ela se reduz à vacuidade também. Ela não é um processo causal comum. Assim, então, na medida em que nós vamos exercitando isso, experimentando, olhando, nós amadurecemos. Esse é um processo de educação para todos nós, né? Quando a gente está dentro disso, nós vamos amadurecendo, vamos aprofundando a nossa experiência com a realidade. Existem os ensinamentos num sentido individual, isolado, né? Mas, por exemplo, de modo geral, todos os grandes mestres, eles sempre dizem que a lucidez no cotidiano é o ponto essencial, né? Então a gente pode gerar lucidez na meditação, mas quando a gente se defronta com a experiência ao redor, a experiência do samsara, ali é que a gente vai ver se a lucidez está estabelecida ou não. Aí quando nós trabalhamos desse modo, a gente pode estender isso, né? O samsara não é alguma coisa que esteja ao nosso redor. Eu posso construir outros mundos mais favoráveis. Especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, isso parece que é completamente necessário, né? Então a gente pensa, não, o mundo é isso é rígido, isso não é rígido. Então nós temos uma oportunidade extraordinária de ressignificar as coisas e dar outras direções para tudo, assim. De modo geral, a gente vai ficando amigo dos prefeitos. Vai ficando assim. Aqui agora, nós também estamos, acho que é o prefeito de Quatro Barras, né? Está com essa conexão. Lá em Viamão também, o prefeito nos visita constantemente, assim. E nós a ele. Agora a gente fez uma proposta, que eu não sei se vai acontecer ou não. A gente quer arrumar a estrada, acho que vai dar uns 4 quilômetros de estrada. A gente quer ser parceiro do governo para arrumar o acostamento nesses 4 quilômetros, para as pessoas poderem caminhar ali no caminho do meio, né? E poderem andar de bicicleta. Vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. E a gente pode se juntar e fazer aquilo. Nós estamos com essa vontade de fazer isso. O prefeito não respondeu ainda, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer. Primeiro, eu estou propondo, a ideia que eu propus para eles é assim: a gente paga o óleo diesel e a mão de obra, e eles dão as máquinas, que é uma coisa muito comum que se faz no interior, assim, né? Eu vou ter que arrumar a estrada, fazer um poço em algum lugar, fazer alguma coisa, dá o óleo diesel, dá a hora da pessoa que vai trabalhar, eles emprestam as máquinas, né? Então eles trabalham em final de semana. Ali a gente já viu o que precisa. Precisa de uma máquina que vai cortar a vegetação, né? Que a vegetação vai subindo por cima da estrada. Então corta assim. E vai precisar uma máquina com lâmina para emparelhar. Vai precisar uns caminhões com material para recompor a base do acostamento. Aquilo vai ficar uma festa. Depois a gente bota umas placas. Colaboração da comunidade com o poder público, não jogue lixo aqui, preserve a natureza, e a gente vai se alegrar, assim, né? Eu acho isso super importante porque, por exemplo, nesse tempo, nós precisamos sair da posição de vítimas dos seres poderosos. Nós não temos, os seres não estão mais nem poderosos. É assim, nós somos a comunidade, o mundo ao redor é o âmbito onde nós vamos atuar.
Então, o poder público, a gente se junta com o poder público para fazer as coisas andarem melhor. É simples. É assim. Nós não somos simplesmente reivindicadores. Nós não vamos ficar queimando pneu pedindo para arrumarem o acostamento, né? A gente não vai fazer isso, interromper a via para isso. Nós vamos nos juntar. Né? Isso é mais ou menos, na visão do Luiz Gonzaga, né? Isso é a reconstrução do Brasil, a refundação do Brasil. Nós precisamos assumir o nosso lugar ali dentro. Se nós assumimos o nosso lugar, nós tiramos o poder dos políticos. Nós somos parte da nossa solução. A gente não está na dependência de uma máquina que vai prometer que vai fazer e no fim não faz. É uma vergonha isso. A gente se coloca em marcha. Então, trazer a nossa alegria nisso é fundamental. Né? Então, a gente está lançando esse projeto que é muito simples, como um projeto inicial para outros projetos de intervenção urbana que a gente está pensando assim. Só que os outros projetos de intervenção urbana a gente está pensando mais complexos. Eles vão incluir formação de jovens. Na medida que os jovens vão passar por formação e vão trabalhar e vão fazer as coisas, eles vão se capacitar para depois fazer em outros lugares. Então a gente vai rompendo esse ciclo do trabalho comum e vai gerando um trabalho por auto-organização. Eles vão se tornando capazes de tratar efluentes, de lidar com água. Então essa é a nossa ideia, fazer depois um segundo projeto. Né? Mas quando nós trabalhamos com isso, a gente trabalha com o mesmo aspecto, ou seja, não temos recursos e o mundo não é fixo. A realidade ela é móvel, ela é plástica, ela é vazia. E nós movimentamos a nossa energia por São Bogacaia, nós nos alegramos, nos movemos assim. E assumimos o nosso papel em melhorar o mundo ao redor. Então eu acho que isso pode ter uma influência importante, assim. No mínimo nas nossas vidas, né? Assim, né? Quando começa a arrumar a estrada e passam ali milhares de veículos todos os dias e veem isso, eles também começam a achar que alguma coisa é possível ser feita. Né? Eu acho isso um bom exemplo. É uma boa coisa. A gente construiu a quadra, né? Está sendo muito boa também, para receber os jovens. Né? Os jovens estão mudando, eles estão se transformando. A gente está muito feliz por isso. E também não tinha recursos, e apareceu. Apareceu o recurso para a quadra, agora apareceu para pagar os facilitadores. Apareceu um pouco de recurso. Assim. Então, aliás, eu queria até falar para vocês, se vocês agora vamos fazer declaração de imposto de renda, não, vocês podem destinar, se vocês não tiverem um lugar aqui para destinar, vocês podem destinar para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Viamão. Isso vai tudo para os nossos projetos lá depois. Quem tiver uma dúvida sobre como fazer isso, fale com a Regina. Né? A gente explicou um pouquinho diferente, né? Que agora não é para o público, porque é o positivo no pessoal. Agora é 3%. O 6% foi no final do ano. Mas agora é 3%. Mas ainda tem. Agora é só pessoa jurídica? Não. Pessoa física. Bom, seja como for, tem os detalhes eu não sei, né? Mas de qualquer maneira, vocês... Já sai a guia, paga esse ano mesmo. É bem simples, é autoexplicativo lá, mas tem instruções no site do CEP. E vocês não... Vai para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que eu acho bonito, assim, sabe? E alguma coisa, por exemplo, agora nós estávamos conversando com o prefeito, vocês acreditam que nós estamos usando isso há anos, mas a prefeitura não tinha se dado conta ainda. Eles não tinham se dado conta que ele pode entrar muitos recursos. Então a gente conversou com o prefeito para falar com as empresas todas lá do município, né? Que ele tem contato, falar com as pessoas, fazer uma publicidade disso. Porque é um recurso que entra direto no fundo municipal que é gerido pela prefeitura. Então aquilo se torna um instrumento de melhoria da rede. Rede nesse sentido mesmo, assim, de ajudar. Isso é de Viamão. Então a gente pode ajudar isso. Né?
Agora, por causa dessas redes que a gente vai estabelecendo, agora tem uma instituição financiadora que está atuando em parceria com a prefeitura para melhorar as escolas municipais. Então é uma organização de São Paulo que tem um software e ela ajuda as escolas, investe nas escolas, investe na formação dos professores e melhora todo o funcionamento das escolas. Então eles fizeram contato com o SEB, né? Isso foi num retiro que eu dei em São Paulo. Aí eles foram no 108 horas, agora eles estão nos ajudando em Viamão. Isso é rede. É, gestão e recursos. Eles têm recursos. Isso é rede. E as pessoas fazem isso com o olho brilhando, felizes. Assim. Então, as pessoas estão muito sedentas, né? Esse sentimento de participação. Com certeza. A gente está ainda sobre um período colonial. Nós continuamos imaginando que a questão é dominar o poder ou derrubar as pessoas do poder, mas a gente não se coloca como parte do processo. Isso significa a nação se levanta, nós nos levantamos e começamos a fazer, entende? Isso é a rede. E junto com o poder público, nós não somos contra ninguém, assim. Lama. Ah, tá bem. Então, depois. Não, deixa ela falar, por favor. Tá. A minha questão é sobre a lucidez. Como a lucidez se manifesta? É possível a gente perceber, especialmente em situações críticas, se a mente está operando de forma lúcida? O aspecto da lucidez ele está ligado à vacuidade. Se a gente se coloca nesse lugar não construído, a lucidez brota. Se a gente estiver em lugares construídos, a lucidez é tão ampla quanto a base condicionada que a gente está usando, né? Assim. Então, tem esse recado geral dos mestres, que não é um recado muito fácil, porque ele dá uma vertigem. Essa vertigem é assim, se você quiser ter lucidez diante das coisas, você acalme a mente. Opere da forma mais livre. A gente pensa, se eu operar de forma livre, vai brotar qualquer coisa. Assim. A gente quer alguma garantia, né? Mas esse é o processo. Os mestres vão dizer isso. Né? Olhe desde a vacuidade e luminosidade. Veja toda a circunstância que você está operando como uma circunstância construída artificialmente. Sorria para isso. Aí você vai ter lucidez para saber como que se move. Lucidez é lucidez, assim, é uma profundidade diante das coisas. Né? Consciência é uma palavra complexa, né? Não saberia. Às vezes a consciência é uma consciência desde uma perspectiva, a consciência é de outra perspectiva. Né? A lucidez é uma coisa que não depende da perspectiva. A lucidez é uma clareza. Ela tem uma clareza crítica em relação ao que está sendo trabalhado. Né? Isso depende da habilidade que a pessoa tenha, né? Mas aí é o ponto da nossa experiência. A gente vai indo, né? E a gente tem que estar sempre aberto para o fato de que a nossa lucidez pode estar falha. Então faz parte da lucidez uma posição não apaixonada e não rígida, né? Uma posição aberta. Oi. Qual que é no budismo a visão de mundo, uma vez que todos os seres atingem a iluminação? Se todos os seres atingirem a iluminação, eu acho que não vai ter nenhum problema, assim. Porque... Isso vai ser, eu acho que eles vão se juntar lá, vão construir outros mundos, um pouco mais de confusão e alguma outra coisa, para ter graça, assim, né? Porque, vamos dizer, a mente livre é a mente que constrói. O samsara, ele não é um samsara. O samsara é um ornamento da natureza luminosa da mente. Né? Mas como a gente está dentro do samsara, enquanto seres específicos, assim, né, fixados,
Então nós temos uma sensação de alegria e de tristeza dentro disso, assim, né? Ciclicamente. Mas o samsara mesmo, ele é um ornamento da natureza primordial. É como se fosse um aspecto extraordinário, maravilhoso da natureza luminosa que constrói realidades, né? Assim. Então nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lome chosun, ring lunches, alin sasun, parpel drugyo chosun, Adang Midrau do Sungele Cho.